E aí, conceito de gerência, então, também tem dentro dos sistemas operacionais. Então, o sistema operacional ele vai definir métodos de gerenciamento para resolver esses conflitos que ocorrem entre os seus diversos hardwares, né? E as disputas no uso de recursos de hardware pelas aplicações. Então, você vai ter ali, muitas vezes você tem um navegador, aí o teu navegador vai lá e ele usa absolutamente toda a memória que tem no seu computador. E aí, por exemplo, e aí não sobra nada para você executar com outras aplicações. Então, assim, quem que resolve esse conflito? Porque se tem um aplicativo querendo usar toda a memória do seu computador, como é que você faz para evitar que ele consuma toda a memória? Vai ter que ter ali um sistema operacional que vai falar, não, peraí, segura aí um pouco que eu vou dar um pouco de memória para outra aplicação. E aí ele vai dividindo entre as várias aplicações. Pode ser que num determinado momento seu computador fique inoperante, que é o que acontece muitas vezes quando a gente abre muita aba, por exemplo, num navegador aí, um Chrome ou o Mozilla também. E aí sempre a tentativa é o quê? Que as aplicações gastem o mínimo de memória e deem o máximo de desempenho e resultado para vocês, tá? Então, um gerenciador sempre vai ter que distribuir entre as diversas aplicações o tempo de uso do processador. Então, isso a gente chama de escalonamento. Então, o tempo que o teu processador ele vai utilizar, que a gente tem, o tempo está passando. E aí, dentro de um determinado ciclo de processamento completo de todos os aplicativos do seu computador, você vai ter que dividir aquele tempo, que é milésimos de segundo, para que todas as aplicações do seu computador executem pelo menos um pouquinho. Então, se todas elas executam pelo menos um pouquinho naquele milésimo de segundo, e isso você repete centenas, milhares de vezes, dá a impressão para você que está utilizando o computador que todas elas estão trabalhando de forma simultânea, mas na verdade não, ele executa um pouquinho uma tarefa, um pouquinho outra, um pouquinho outra, um pouquinho outra, até o fim, e depois ele retoma. E aí ele vai fazendo esse giro para que dê a impressão que você está tendo o resultado de uma forma em tempo real, assim, digamos. Só que isso não acontece na prática, né? Isso é só a impressão que a gente tem que tá acontecendo. Então, o que o sistema operacional vai tentar garantir? Que o tempo de alocação, ou seja, o tempo que o processador vai estar executando uma determinada aplicação no teu computador, ele esteja adequado para que não prejudique o funcionamento do sistema operacional e nem de outras aplicações. Porque o próprio sistema operacional, ele acaba gastando parte do seu hardware ali, né, do seu processador, para ele poder manter o teu sistema ativo. Então, para mostrar a interface da tela, para você conseguir mexer o mouse e ele mudar de posição, se você plugar um USB, você quer que ele reconheça na hora, quem que vai estar fazendo isso? Vai ser o sistema operacional. Você mandou ligar a câmera, você quer que ela ative e puxe a imagem, né, que ela capture a imagem. Então, isso daí vai estar sendo gerenciado tudo pelo sistema operacional. E aí é ele quem vai estar, então, distribuindo a todo tempo quanto tempo cada aplicação vai estar utilizando do processador, para que você consiga, então, aí nem sobrecarregar o processador, mas também nem encher, por exemplo, a memória RAM com um determinado aplicação e não sobrar nada para outra, tá? Então é isso que está falando nesse próprio último item. Ó. O mesmo ocorre com alocação de memória, de acesso aleatório. A nossa conhecida aí já de arquitetura de computadores, a nossa memória RAM. A memória RAM, lembrando, pessoal, é aquela memória que ela só tá preenchida, então ela só tem dados nela enquanto as aplicações, os aplicativos estão abertos. Então, quando você abre aí um reprodutor de música, você está ouvindo música, parte daquela música está armazenada ali na memória RAM. Enquanto você está escutando ela vai estar armazenada ali. Se você fechar o aplicativo de música, ele exclui da memória RAM. Mas você não perde essa música. Por quê? Porque ela ainda está armazenada em outra memória, que é a memória do HD aí que você tem no seu dispositivo. Então, lembrando, essa memória aqui só funciona quando você está com a aplicação aberta, a gente chama de memória volátil. Então, no que você desliga o computador, fecha a aplicação, ela se apaga, ela perde todas as informações. Se eu estou com o computador ligado com vários aplicativos e eu pego e desligo ele assim do nada e ligo ele de novo, as minhas aplicações não voltam. Elas todas foram perdidas, elas foram fechadas, porque elas foram apagadas da memória RAM, que é uma memória volátil, ela perde tudo, então evapora, por isso que chama memória volátil. Só que todos os seus arquivos, as suas músicas, fotos, seus programas instalados,
tudo isso que está armazenado no HD, que é uma memória não volátil, vai ficar armazenado, mesmo você desligando o computador. A não ser que seja um desejo seu ir lá e mandar, não, quero excluir essa informação. Daí mandando excluir aquele dado, daí efetivamente daí você perde aquela informação, tá? E também os conflitos com relação ao monopólio do uso de recurso, né? Então, às vezes, tem aí um aplicativo que vai querer monopolizar o uso do processador, ou às vezes ele cai num loop ali que ele acaba prejudicando o próprio funcionamento do sistema operacional. Ah, travou meu computador. O que está acontecendo, então? Quer dizer que tem ali uma aplicação que está tomando todo o tempo de processamento ou toda a memória RAM, e aí o sistema operacional vai ter que gerenciar isso, vai ter que dar um jeito de encerrar, então, essa aplicação. Ele vai ter que se sobrepor, né? Vai ter que se impor frente a essa aplicação que está tomando todo o processamento ou a memória do seu computador.